Oi, pessoal! Bom dia a todos! Bom, nós vamos dar início a mais uma live aqui no nosso canal da Contador em Dia, trabalhando então hoje o tema Lei Geral de Proteção de Dados. Nós tivemos uma outra live anteriormente abordando esse tema, mas foi bem naquele dia que teve aquela queda do Instagram. Por isso, hoje nós vamos abordar novamente aquele tema, visto que a nossa live não ficou gravada na íntegra. Então, nós vamos abordar algumas dicas para que você, contador, aplique então no seu escritório de contabilidade, trazendo então aí o processo de adequação à LGPD. Bom, antes de nós começarmos a falar sobre cada um dos processos, trazendo de forma rápida o que acontece em cada uma das etapas, é necessário ressaltar que sim, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais já entrou em vigor em 18 de setembro de 2020, ou seja, já está valendo. A única questão da lei que ainda não está sendo aplicada, diz respeito à aplicação de multas administrativas que poderão ser aplicadas pelo órgão fiscalizador da LGPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Essas multas só poderão começar a ser aplicadas, esses processos administrativos só poderão ser instaurados pela ANPD, então, de forma a aplicar essas sanções, a partir de agosto deste ano. No entanto, nós temos aí um projeto de lei tentando prorrogar isso para janeiro de 2022. Com relação a isso, nós vamos ter que aguardar, né? Ver se esse projeto vai passar ou não. Mas, com relação ainda à Lei Geral de Proteção de Dados, eu quero só destacar com vocês algumas informações que são muito importantes. O que é dado pessoal? Os dados pessoais são dados correlacionados a um titular de dados. Sou eu, você. Trata-se do dado do teu cliente, o dado do teu fornecedor, o dado do seu funcionário. Não envolve dados empresariais, como CNPJ, endereço comercial, número comercial. Isso não é dado pessoal. Por quê? Segundo a própria LGPD, o dado pessoal é toda aquela informação que identifica ou torna identificável um titular de dados. Então, nesse caso, o mais simples aqui da gente trazer de exemplo é o nome completo, o endereço residencial, o e-mail, o título de eleitor, a geolocalização. Essas informações são dados pessoais. Então, é necessário uma proteção maior, uma proteção observando as regras previstas na LGPD. E aí você pode estar se perguntando, mas quais empresas que têm que se adequar obrigatoriamente à LGPD? Todas as empresas de direito privado que venham a realizar o tratamento de dados pessoais. E o que é tratamento de dados pessoais? A própria lei traz essa exemplificação. São vários verbos que estão correlacionados a ações e vão envolvendo os dados pessoais. O primeiro, a coleta. A coleta de um dado pessoal, seja a coleta de um dado por meio digital ou então por meio físico, isso por si só já é um tratamento de dados pessoais. Outras ações envolvendo dados pessoais também são correlacionadas a um tratamento. Pensa que
um armazenamento desse dado, compartilhamento, a própria eliminação do dado, tudo isso é tratamento. Então, de forma resumida, praticamente todas as empresas vão ter que se adequar. Por quê? Em algum momento específico, você vai realizar o tratamento de dados pessoais, seja dos seus funcionários, seja dos seus clientes ou então dos visitantes da empresa, em algum momento ocorre esse tratamento. Então, todas as empresas precisam se adequar. Bom, ainda com relação a isso, é importante destacar que o processo de adequação, gente, ele não é feito em um momento único, individualizado. Não, o processo de adequação à LGPD é realmente algo que vai perdurar dentro da sua organização. É algo que tem que haver ali uma questão de implementação de uma cultura de proteção de dados, para que no modo como você já trabalha hoje, nas ações que você tem dentro da sua organização hoje, sejam implementadas, então, aqui, correlacionado à proteção de dados, algumas medidas. Medidas de segurança, medidas administrativas, que vão trazer aí o respeito às normas presentes na Lei 13.709 de 2018. Bom, vamos começar a falar então aqui sobre essas fases essenciais do programa de adequação à LGPD. Vamos lá. Primeira fase, definição do escopo do trabalho. Como assim? Bom, dentro da tua organização vai ter várias áreas. Você pode, se quiser, naquele primeiro momento que você está começando a ter um contato com a LGPD, definir qual vai ser o escopo do seu trabalho, por onde que você tem que começar, qual é o setor do teu escritório que trabalha aí de forma massiva com o tratamento de dados pessoais. No meu caso, dentro do meu escritório de contabilidade, eu tenho um setor responsável pelo RH e departamento pessoal. Então, nesse caso, você pode começar por lá. Isso daqui trata-se de uma definição do escopo. Aí é necessário fazer essa análise da situação concreta daquela organização. Seguindo, você vai definir aqui um grupo de trabalho multidisciplinar para realmente possibilitar aqui a implementação de um programa de LGPD. Como assim? Dentro do escritório de contabilidade, geralmente nós temos aí vários setores. Bom, dentro de cada um dos setores é importante que tenha uma pessoa, pelo menos, responsável. Uma pessoa que tenha conhecimento sobre a LGPD. Para quê? Para que no dia a dia ela possa de fato estar fiscalizando se dentro do setor dela está sendo implementado práticas de proteção de dados. O que é necessário melhorar? O que está sendo feito de errado? Como são muitas áreas, é importante que tenha ali pelo menos uma pessoa representando em cada um dos setores, para que tenha de fato aqui então essa troca de informações. Outro ponto é a definição do encarregado de proteção de dados. Isso daqui ainda é um pouquinho polêmico, porque até o presente momento a LGPD coloca aqui toda a empresa que realize o tratamento de dados pessoais como controladora, e daí é necessário lembrar do conceito, da diferença entre controlador e operador, que nós já vimos anteriormente em outras lives, para que você possa compreender aqui. Toda empresa que atua como controladora precisa indicar um encarregado de dados pessoais. E o que é ser controladora? É quando a empresa define
como que aqueles dados pessoais serão tratados. Vamos trabalhar aqui um exemplo para vocês pegarem melhor isso. Pensa aqui comigo, o escritório de contabilidade, quando que ele vai estar atuando como um controlador? Em relação à contratação dos seus funcionários, dos funcionários que vão atuar dentro do escritório de contabilidade. Por quê? Porque ele vai definir quem vai ser escolhido para a vaga, como que ele vai trabalhar ali o tratamento dos dados pessoais deste candidato que então se tornou empregado. Cabe a ele este poder de decisão. Quando você tem o poder de decisão, você é o controlador dos dados pessoais. Bom, gente, então assim, toda empresa que seja controladora de dados pessoais necessita de um encarregado de dados. Geralmente, as empresas em algum momento vão acabar sendo controladoras, por mais que prestem serviços a outras empresas atuando como operadoras. Mas essa questão dessa diferenciação, nós podemos estar trabalhando aí numa outra live para que vocês possam enxergar melhor essas figuras. Controlador, operador. Bom, a lei traz aqui uma possibilidade de exceção a essa obrigação de você ter um encarregado de dados pessoais. Mas essa exceção vai ter que vir da Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais, a ANPD. E a ANPD, ela ainda não se manifestou nesse sentido. Então, até o presente momento, é sim necessário que toda a organização tenha este profissional. Lá no texto da lei, traz aqui essa possibilidade de que seja dado um tratamento diferencial para as pequenas empresas, para os MEIs, para as startups. Por quê? Porque lá fora, quando você compara, por exemplo, com a GDPR, com o que acontece lá na União Europeia, lá fora, apenas as empresas que tenham aí mais de 250 funcionários é que vão ter, de fato, essa obrigação de possuir um encarregado de dados pessoais. Aqui no Brasil ainda precisamos aguardar, então, este parecer da ANPD. Bom, mesmo assim, gente, se o teu escritório ele é grande, ele trata de forma massiva dados pessoais, seria interessante você ter uma pessoa realmente encarregada por esse setor, né, que possa estar fiscalizando isso, orientando os demais funcionários, mas você tem que ver se isso realmente é possível dentro da sua organização, como que poderia ser ali adaptado isso, ser implementado. Próxima etapa. Avaliação do sistema de privacidade, que você já possui hoje, e o diagnóstico dos gaps existentes. O que significa isso, gente? Primeiramente, você vai avaliar nesse momento. Como é que está a situação do teu escritório hoje com relação à privacidade, à proteção de dados pessoais? Faz um levantamento. Quais são as medidas de segurança, as medidas técnicas, administrativas que você possui hoje? E a partir disso, analisa quais são os gaps. O que é isso? O que precisa ser alterado? Quais são os riscos inerentes à sua atividade? Para que daí você consiga enxergar, por exemplo, fazendo todo esse levantamento, você gerou um relatório e lá no teu relatório ficou constatado que você tem alguns riscos, porque você não tem o controle de acesso dos funcionários a áreas que necessariamente teria que apenas os profissionais realmente daquele setor terem um acesso delimitado àquelas informações. Você não tem esse controle, você não tem antivírus, você não tem uma política que realmente passe para o teu funcionário algumas medidas
que são simples, mas que podem trazer mais segurança, como as políticas de mesa limpa, que é você, ao final do teu expediente, guardar todos aqueles documentos pessoais dos clientes, funcionários, dentro de um local específico, de um local seguro. Não deixar ali a amostra para que qualquer pessoa possa estar tendo acesso àquelas informações. Então, às vezes, você consegue já de cara, analisando aqui os gaps, estar implementando algumas medidas. Próxima etapa é o mapeamento dos processos. Bom, gente, para o mapeamento dos processos, ou você vai precisar trabalhar com a planilha Excel ou com um programa lá da área de sistema da informação, tá? Então, assim, você tem que analisar qual é a realidade do seu escritório nesse momento. Será que para mim, então, vai ficar melhor se eu otimizar, adequando, adaptando ali um programa? Que daí eu lanço determinadas informações e o programa vai me auxiliar a fazer o mapeamento. Ou não tenho condições de estar investindo num programa nesse presente momento, eu vou buscar fazer o mapeamento manual, através do preenchimento desses dados em uma planilha. É possível? Sim. E isso vai te auxiliar muito, porque o mapeamento, gente, ele não é obrigatório. Não tem nada na legislação que obrigue você a fazer um mapeamento. Só que o mapeamento, ele é essencial para quem quer se adequar à LGPD. Porque pensa o seguinte, quando uma pessoa te solicita algo, quando ela te pergunta quais são os dados pessoais que você trata dela, como que você vai fazer para estar respondendo a esse titular de dados de maneira efetiva, de maneira rápida, se você não tem um controle dessas informações, se você não tem um controle sobre como a sua organização atua? Então, isso daqui traz uma segurança para a empresa, para que a empresa esteja operando tendo um real controle sobre as suas atividades. Quem é o responsável pelo preenchimento da planilha? Quem foi a última pessoa? Tudo isso tem que ficar datado, tem que constar esses registros. Então, vamos pegar um exemplo aqui de como que você poderia estar fazendo esse mapeamento. Na planilha, tem vários modelos de planilha, tá? Mas pensa o seguinte, vamos pegar aqui um funcionário. Lá no primeiro momento que você teve aquele primeiro contato com ele, quando ele entregou o currículo dele, você coletou informações, que é o momento de candidatura. Então, uma aba da sua planilha seria para constar esses dados que foram coletados no momento da candidatura. A outra aba dessa planilha seria então quais dados foram coletados no momento de admissão dele. Numa outra aba, você colocaria quais os dados que você coletou durante o contrato dele de trabalho, dentro da sua empresa, dentro do seu escritório. E no final, você teria uma última aba constando quais foram as informações que você precisou coletar no momento, então, de desligamento deste funcionário. E aí, se por acaso passam-se aí 2 anos e este ex-funcionário decide entrar em contato com você e solicitar, olha, quais são os dados pessoais que vocês têm no sistema meus, mesmo após o meu desligamento? Você tem que saber. Por quê? No momento de desligamento desse funcionário, algumas informações a empresa vai poder estar descartando, enquanto que outras você vai manter. Por quê? Você vai manter com base no artigo 7º lá da LGPD, que fala de obrigação legal.
Os documentos, por exemplo, correlacionados ao FGTS, você tem um prazo legal de guarda e um prazo longo. Outras documentações, tudo isso você tem que ter uma planilha de retenção dos prazos que você tem que manter determinadas documentações dentro da sua organização, para que você saiba de fato qual é o momento ideal de descarte, observando todas as legislações de acordo com a tua atividade. Bom, isso tudo, como eu comentei com vocês, não é do dia para a noite que acontece, tá? Mas você já pode começar a pensar em fazer, por exemplo, essa sua planilha de retenção. Quais são os dados que a tua empresa coleta hoje e quais são ali os prazos obrigatórios por lei que você tem que respeitar. Então, isso vai te dar um direcionamento muito maior. E igual eu te falei, quando você tem todos esses registros no teu sistema, isso daqui te facilita, sabe? Você não vai ficar batendo cabeça, não vai ficar gastando tempo à toa. E você vai fazendo isso daqui aos poucos, direciona quais são os profissionais dentro da tua organização que vão ter aí um conhecimento sobre a LGPD. Quais são os profissionais que você vai dar um direcionamento com relação a treinamentos específicos desta área, porque eles é que vão ficar encarregados por estar realizando esses registros no sistema. Tudo isso você vai fazendo aos poucos, tá? Mas é importante começar. Bom, com base nesse mapeamento, isso vai então te possibilitar que você faça uma análise dos riscos inerentes às atividades de tratamento. Vamos pensar aqui o seguinte, que você fez todo esse mapeamento e você percebeu ao final que tem vários dados que você está coletando que não tem uma base legal. Lembrando que nós temos 10 bases legais previstas na LGPD. O consentimento é apenas uma delas. Nós temos aí o cumprimento de obrigação legal, proteção de crédito, tutela da saúde, proteção à vida. Então, nós temos 10 bases e toda vez que você vai tratar um dado, você precisa relacionar esse tratamento a uma base legal. Esse é o próximo ponto, de você identificar se todas as suas atividades de tratamento têm de fato uma base legal. Se você está observando todos os princípios, nós temos 10 princípios presentes na LGPD. E aí você pode estar se perguntando, mas Bianca, por que eu tenho que observar princípio? Dentro da minha empresa, do que vai servir isso? Se você não observar os princípios como da finalidade, você vai poder ser responsabilizado por isso, inclusive judicialmente. Nós tivemos agora, faz pouquíssimo tempo, uma decisão judicial que condenou uma empresa ao pagamento de danos morais ao titular de dados no importe de R$10.000. Por quê? Porque ele firmou um contrato com aquele cliente apenas para que o cliente ele adquirisse um determinado produto. Mas ele fez o quê? Ele não respeitou o princípio da finalidade. Ele pegou aquele dado e na hora do tratamento do dado, ele não respeitou essa limitação que ele mesmo tinha colocado dentro do contrato, que as informações pessoais do cliente seriam utilizadas apenas para aquele fim. Não, ele compartilhou esse dado de forma indevida com outros parceiros comerciais que acabaram entrando em contato com esse cliente aí através de diversas ligações para oferecer serviços. E aí esse cliente se sentiu lesado, desrespeitado, porque em nenhum momento isso foi informado para ele. Aqui faltou transparência,
que também é um dos princípios. Faltou você passar, a empresa, né? Passar essas informações de forma clara, objetiva, específica, sempre respeitando uma finalidade. E aí foi responsabilizada por isso. Bom, seguindo, é necessário observar que você vai precisar fazer a revisão dos seus contratos. Então, o teu contrato com o funcionário, o teu contrato com os fornecedores, é necessário você rever, por exemplo, se os teus fornecedores que você possui hoje, se eles estão preocupados com a LGPD, se eles já estão se adequando, quais são as medidas que eles estão implementando para respeitar, então, as normas de proteção de dados dentro da empresa deles. Você precisa fazer uma revisão deste contrato. Se você quiser, você pode fazer um termo aditivo, trazendo então essas cláusulas de forma específica, mas é muito importante para a segurança da empresa. Então aqui também tem a ver com essa questão da transparência. Você, empresa, tem que transparecer ao seu cliente que de fato você está se adequando à LGPD, você traz essa segurança para ele e você tem que informá-lo a respeito disso. Bom, um outro ponto super relevante, eu já tinha comentado aqui por alto, mas é essencial, gente, investir em treinamento dos funcionários, na implementação de uma cultura de proteção de dados dentro da organização. Para isso, muitas vezes, você vai ter que ter alguns documentos direcionando a atuação dos funcionários. Você pode ter um regimento interno, pode ter uma política de segurança da informação, uma política de proteção de dados, pode ter ali também um código de conduta. Tudo isso te auxilia no dia a dia e vai trazer um norte de como que os funcionários eles têm que estar trabalhando, têm que estar executando as suas atividades diárias. Bom, ainda com relação a isso, aqui vem a parte mais importante, o treinamento, porque de nada adianta a empresa trazer todas essas documentações se ela não trouxer de fato para o funcionário um treinamento. E aqui você não precisa fazer um único momento de treinamento. Faça um treinamento para cada uma dessas políticas implementadas. Ai, Bianca, mas está todo mundo agora trabalhando em home office. Faz por um meio online, remoto. Marca uma reunião com todos, onde vai ser passado esse direcionamento, onde os funcionários vão ter a oportunidade de estar tirando dúvida de como que essa implementação vai ocorrer na prática, dessas regras que eles têm que observar novas, como que eles vão poder estar adequando as suas atividades. Então, é essencial o treinamento. O treinamento ele não precisa se prender apenas ao treinamento físico. Faça pelo meio remoto. Passe, inclusive, uma cartilha direcionando o seu funcionário com relação a questões específicas. Além disso, gente, vocês vão ter que fazer também uma gestão para atender os direitos dos titulares de dados. Como assim? Lá no artigo 18 da LGPD, tem alguns outros artigos também que trazem direitos, mas o artigo 18 é o mais completo, que traz ali o quê? Alguns direitos que o titular de dados ele tem e ele vai poder entrar em contato com a empresa para solicitar a sua efetividade. Um deles é a confirmação de que a empresa está tratando o seu dado pessoal. E quais dados pessoais são esses? Outro é o fato de você poder
revogar o consentimento que foi conferido à empresa para realizar o tratamento de dados pessoais. Nesse caso, é sempre muito importante destacar para o titular que, se ele revogar o consentimento, você vai ter que deixar de tratar aquele dado pessoal e pode acabar, então, trazendo uma situação prejudicial para ele, porque muitas vezes você vai deixar, então, de estar ali entregando um determinado serviço, entregando um determinado produto para ele, porque você não tem como tratar aquele dado. Então, tudo isso tem que ficar especificado, mas você tem que responder ao titular de dados. Um outro direito dele é de solicitar a eliminação dos dados pessoais do banco de dados da empresa. Ele pode pedir isso? Pode. Inclusive, daí você tem que falar para o teu titular de dados como você vai realizar essa eliminação. Olha, eu vou realizar a eliminação no prazo aqui de 5 anos, por quê? Porque eu tenho uma obrigação legal de guarda com esse documento. Depois dos 5 anos eu vou poder eliminar do meu sistema. Você tem que ter esse gerenciamento das informações, para que quando o titular de dados bata na sua porta, você saiba responder em um prazo realmente ali efetivo. Tá? E que isso não vai atrapalhar o funcionamento do teu escritório. Bom, ainda seguindo aqui, gente, você vai ter que de tempos em tempos estar fazendo uma auditoria disso. O indicado é fazer pelo menos uma vez por ano, que é fazer um levantamento geral mesmo da empresa, de como que está sendo implementado aí as questões relativas à proteção de dados pessoais e do que precisa ser melhorado. Por quê? Porque aqui a gente sempre vai trabalhar com a ideia de melhoria contínua, porque se trata de um processo que vai acompanhar agora a empresa para todo o restante do funcionamento dela, para toda atividade de tratamento envolvendo dados pessoais, vai ser necessário estar ali respeitando a Lei 13.709 de 2018. Isso veio para ficar, gente. Então, assim, é muito importante que vocês tenham conhecimento a respeito da legislação. Nós vamos fazer outras lives para trabalhar pontos específicos. E aqui a gente está sempre divulgando novos conteúdos também. Nós temos vários cursos, não só a respeito de proteção de dados. Nós trouxemos esse curso porque é um tema muito importante e muito relevante para as empresas nesse presente momento, que elas estão tomando esse conhecimento, esse primeiro contato. E estamos oferecendo vários cursos a respeito desse tema, mas nós também trabalhamos com vários outros temas correlacionados aí à contabilidade. Nós temos o nosso site, ele já está em funcionamento, contadorendia.com.br. Aqui no nosso Instagram também divulgamos quais são os próximos cursos. Inclusive, gente, amanhã nós temos um curso marcado às 7 horas da noite. Quem quiser se inscrever, ainda dá tempo. E nesse curso, nós vamos trabalhar exatamente as fases do programa de adequação, só que de uma forma mais aprofundada, trabalhando em cima de templates, de planilhas, para que vocês de fato consigam enxergar quais são as fases de adequação e como que você vai poder aplicar isso no teu escritório. Então eu deixo aqui esse convite para vocês, gente. Realmente busquem conhecimento, busquem estar se atualizando, fiquem ligadinhos aqui na nossa agenda de cursos e nós nos encontramos então em uma próxima live. Muito obrigada a todos pela participação.